Essa é a nossa apresentação final do trabalho da matéria de curadoria. Nossa exposição se chama Pelas Ruas Iluminadas da Cidade Proibida. E para introduzir, eu vou ler de maneira rápida o nosso texto curatorial, e aí, a partir disso, nós vamos explicando, sala por sala, o nosso conceito e obra, e as obras. Cartografando com nossa presença e ritmos, vamos marcando a cidade. Uma caminhada que se dá pela margem. Encontramos com gargalhadas estridentes e pedidos de ajuda. A verdadeira face se escancara, mesmo com tantas tentativas de escondê-la. A cidade que resiste, mesmo sendo jogada para debaixo do tapete. Neste lugar, onde as luzes e sombras se encontram. A todos aqueles que estão vivos, que respiram, que criam seus refúgios, em meio ao caos e que enriquecem as paredes cinzas, o encontro de subversivos, rejeitados, imorais, ignorados, subjugados, deslegitimados, que em voz alta conversam, se atravessam. Aqui podemos nos despir e nos revelar sem medo, onde a subjetiva liberdade quase se materializa, onde deixamos a forma transparente para nos fazermos completamente visíveis. Iluminamos esse lugar para enxergarmos por completo, múltiplo, onipresente e atemporal. Pelas ruas iluminadas da cidade proibida, é o trajeto pelas histórias e pessoas que vivem à margem da sociedade. Com essa exposição, a gente busca dar luz e voz em forma de arte dessa cidade apagada. Com as obras do Tiago Costa, que é As Coisas que Não Morrem Estão Sobrecarregadas, a gente traz essa primeira indagação de qual seria essa cidade que fica escondida. Seguindo com as obras do Matheus Marques, do Diogo e do Wallace Pato, a gente pensa nos encontros que criam os nossos refúgios, né? Os sentimentos que trazem a liberdade, a proteção, as pessoas que estão à nossa volta, que nos fazem sentir dessa forma, em relação aos lugares que nós criamos. Com o Rafael Cruz, o Rafael Biquim e as fotos do Gabriel Melo, a gente tenta criar que, no meio do caos urbano, sempre há um lugar que até pode ser dentro de nós, que podemos exercer nossa fé, criar forças e resistir. Pode passar, André. Essa obra de Wallace Pato traz muito esse sentimento de amizade, de liberdade que nós encontramos muitas vezes nos lugares da rua, como no bar, ou em qualquer esquina com alguns amigos. Pode passar. Aqui nós temos a obra do Diogo e do Rafael Biqui. A obra do Diogo, ela cria um repertório imaginário de lugar de liberdade, de proteção, e a obra do Rafael Biqui, ela conversa muito com todos os prazeres que envolvem o nosso sentimento em relação ao que a gente quer mostrar, né? E a língua de Exu conversa muito bem com as outras obras que estão na sala. Pode passar. Aqui a gente tem um quadro do Rafael Cruz, que se chama Exu é Movimento, que traz muito esse movimento para a sala, essa conectividade entre todos esses meios, e a questão da religiosidade como uma só nesse meio da sala. Pode passar. Aqui tem a obra do Matheus Marques, eu acho que trata muito também do sentimento da liberdade e, né, desse sentido de proteção. Pode passar. Aqui nós temos as fotos do Gabriel Melo, que se localizam na Lapa, onde tem um santuário, posso dizer assim, do Zé Pilintra, que é um personagem, é uma figura do malandro, né, que está presente na rua, que está colaborando assim, em sociedade, que ele vive e que se transporta, né, entre todos esses lugares. A gente tem essa segunda foto que traz essa questão, né, mais em volta da religião. E, para finalizar, a gente tem a obra que dá meio que início ao trajeto da exposição, que é debaixo dessa obesidade, que, como eu falei, traz
Só que cria uma inquietação na nossa cabeça em relação ao que a gente pode encontrar na nossa exposição. Bom, no corredor, pode passar, Andressa. Bom, a obra em LED da artista Caroline Valanze faz uma transição entre a primeira sala, que tem como um tema um pouco amplo, geral, de religiosidade, entre a primeira sala e o corredor, com a frase cinema também é templo, fazendo uma referência aos cinemas da Lapa e a questão da espiritualidade, que é tratada na primeira sala. Pode passar. Na outra parede do corredor, a gente tem o quadro do Rafael Bequir, que é Madame Satã, que sendo uma figura importantíssima, que exerceu as duras penas sua liberdade, existindo em lugares onde muitos achavam que não deveria, e ainda acham, se tornou um ícone que merece estar dentro dos museus, dentro do meio artístico, e conversa com a obra ao lado, que é... Pode passar, por favor. Da Patti Fudida, que é uma foto performance, que não há nenhum lugar de permanência absoluta, que é ela fazendo uma performance num lugar proibido, onde ela supostamente também não deveria estar. Essa parte da exposição no corredor, eu acredito que o principal seja uma questão de resistência, né? De existência e resistência que precisa estar dentro dos centros culturais. Assim, pode passar. Bom, a sala 2 é a sala que tem a claraboia. E o conceito que a gente mais gostaria de abordar, né, seria a questão da iluminação. Na obra do Alan Pinheiro, na obra do Alan Pinheiro, ele trata da realidade do Rio de Janeiro, dos subúrbios, da violência e dos corpos que precisam lutar para serem vistos e ouvidos. Pode passar. Já no centro, a obra da Marina Heider exerce esse papel de iluminar aquilo que se esconde nas sombras da cidade, né? Nessa sala, a gente escolheu colocar poucas coisas porque a iluminação deveria ser o principal ponto. Pode passar. E essa obra é da Caroline Valance, que são cenas de filmes pornôs do cinema que a família dela possuía, e podem ser vistas no que ela chama de pequenas lanternas, né? Fazendo uma referência às lanterninhas que censuravam os espectadores desses cinemas, mas agora coloca eles como a atração principal, lançando luz naqueles que não costumam ser vistos. Assim como a obra meu Deus, da Marina Heider coloca luz por exemplo, no quadro do Alan Pinheiro. E é isso. Na sala 3 é a sala que a gente pensou para a sala de projeção. Pode passar. A gente tem aqui uma instalação da Virginia Medeiros, que se chama Estúdio Butterfly. A Virginia, ela trabalha, ela é fotógrafa, faz documentários e ela trabalha com o recurso de dar voz às pessoas que não têm voz na sociedade. Esse trabalho, ela retrata e conversa, tem as trocas com travestis. E esses pequenos quadros que ela faz na instalação são fotos de família, são fotos da infância, são fotos de pessoas que são a família atualmente dessas travestis que trabalham, né, em cabarés e outros lugares de prostituição. E aqui ela retrata esse estúdio Butterfly como um lugar de afeto, um lugar que é uma história que por muitas vezes é apagada, mas que essas mulheres possuem e estão aí para ser mostradas. E juntamente com a história pornográfica, que não é o foco aqui, mas que a gente quer evidenciar a existência de pessoas e lugares que utilizam desse sistema, né, para existir, a gente traz também um documentário do Gabriel Vazzoli, que se chama Ornamentos Pornográficos, que retrata esse vazio existente do Cine Iris, que é um cinema pornográfico do centro do Rio.
E ele traz de uma forma meio sutil e poética essa questão para o documentário dele. Bom, a sala 4 é a última sala antes de chegarmos na parte externa. E, de uma certa forma, ela amarra um pouco o que nós, enquanto curadoras, é, queremos trazer, né, para essa exposição. E, opa, tá. E uma das obras que norteiam é Poder para Todos os Esquecidos, da Pamela Castro, que é justamente a nossa tentativa aqui de dar voz àqueles que estão às margens, né? Aqueles que estão apagados, que vivem por vezes escondidos e buscando refúgios em espaços da rua. E aqui a gente tenta trazer essa visibilidade e uma forma de um protesto também, né? De dar voz a essas pessoas que estão às margens. Os corpos dissidentes, e aí, completando, a gente tem também essas obras, essas peças, né? Que são obras da Liz Paraíso, que juntas formam o que a própria artista denomina de armadura. Então, essa armadura traz essa posição de luta, né? Essa posição de enfrentamento que esses corpos dissidentes, esses corpos marginalizados precisam se posicionar muitas vezes por vontade própria ou apenas por necessidade. Então, a gente traz aí esse enfrentamento, né? Desse poder dessas pessoas numa posição de, como eu posso dizer, de em primeiro plano, né? Sendo o seu próprio, a pessoa em ação, e não aquela só apenas que recebe as ações. E para finalizar essa última sala, nós trazemos duas obras de David Moreno que se norteiam, têm por base, né, a mesma coisa, que é a comunidade. E aí vem, né, que a luta se torna mais forte se em comunidade, se em união com seus semelhantes ou com aqueles que apoiam as causas. E nessas casinhas, né, nessas espécies de casinhas, onde são construídos lares e ambientes imaginários, né, cidades imaginárias, também traz a união, porque todas elas se interligam, todas elas passam uma pelas outras, e assim traz esse sentido, né, esse significado que nós gostaríamos de trazer dessas arquiteturas de não arquiteturas enquanto objeto físico, né, de construção, engenharia, enfim, mas uma arquitetura de fluir, de conexão entre pessoas, de fortalecimento, né? E acho que é isso que une bastante essa última sala, a questão do poder aos marginalizados, aos corpos dissidentes, e a união para que esse esquecimento não haja mais esse esquecimento, né? Que eles sejam colocados nos devidos lugares de reconhecimento. Então, aqui na varanda, nós pensamos nos lambes, né? O lambe, ele que atua, né, como um descentralizador de poder, né? Ele propõe uma expressão livre da escrita e da arte, onde qualquer pessoa pode compartilhar os seus pensamentos, as suas poesias, as suas contestações também. É uma forma de se fazer presente, né, nesse lugar de fluxo, nesse lugar de movimento contínuo, e de atestar o seu lugar nessa cidade. Nós trouxemos dois coletivos para trabalhar aqui, que é o coletivo Transverso, que ele propõe uma reflexão sobre as problemáticas da cidade, e o coletivo Papel Mulher, que já se volta mais para a reflexão do papel da mulher na sociedade, né? E aí esses dois lambes eles oferecem oficinas
E aí, então, nesse espaço, o espectador ele se torna participante também, né? E elemento, né, de articulação dessa rede. Essa foi a ideia que a gente teve para esse espaço também, né? Colocar, fazer com que esses dois coletivos que trabalham de forma, tem essa mesma conversa, né? Artística, porém que trazem em direções um pouco diferentes, né? E trazer o espectador também para dentro dessa teia, né? Fazer ele participante também e ser atuante disso tudo. É isso, gente. Vocês têm mais alguma consideração? Essa exposição pensa muito em todas essas pessoas e lugares que são marginalizados, que são esquecidos, que estão na sombra, e que a gente tenta, de alguma forma, iluminar, né? Iluminar não só fisicamente, quanto conceitualmente, botando em um lugar de troca, um lugar que geralmente não possui, né, esse devido valor. Então, a gente trazer isso para um espaço de arte, um espaço que as pessoas vão ali para admirar, para entender, para conversar sobre isso sempre é válido. É isso. Sim, é isso. Então, muito obrigada. Essa foi a nossa apresentação.